as complicações possíveis e mais frequentes, bem como alternativas ao método. O paciente ele pode talvez não decidir por não querer fazer o método, então você tem que dar alternativas a ele. Classicamente, o preparo gástrico ele é de 8 horas de jejum, mas a gente sabe que tem alguns protocolos, de protocolo acerto, que ele procura otimizar esse jejum. E a gente sabe que, por exemplo, a água de coco, né, um líquido claro, você pode ficar 2 a 3 horas antes do procedimento. Mas, de maneira clássica, o preparo gástrico seria de 8 horas de jejum. Quanto ao uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, seguir as orientações dos guidelines, né? Então, os guidelines estão para isso, seguir fielmente os guidelines para evitar que se tenha surpresas e, se possível, contar no serviço com a parceria do cardiologista para discutir casos especiais, casos particulares. Como deadline, né, como linha de corte, nos parâmetros de coagulação, a gente busca sempre fazer o procedimento em pacientes com plaquetas acima de 50.000 e com um NR de segurança menor que 1,4. Antibiótico profilaxia é importante, certo? E uma dose única do antibiótico largo espectro 1 hora antes do procedimento é suficiente. Normalmente, no serviço, usa ciprofloxacin. A ectoscopia abdominal é extremamente importante na visualização prévia do abdômen do paciente. Da mesma maneira que a gente tem que estudar o abdômen, por exemplo, para confeccionar uma colostomia, nós devemos também estudar o abdômen do paciente previamente à realização de uma gastrostomia. Então, tem pacientes que têm desvio do eixo, tem particularidades que impeçam anatomicamente um bom posicionamento de uma gastrostomia de maneira habitual, e não dá para chegar na hora do procedimento e ter a surpresa só na hora do procedimento para tentar identificar essas alterações. Então, é sempre bom estudar o paciente antes, estudar uma posição, né, abaixo do rebordo costal, observar se não tem massa nem visceromegalias que possam impedir, enfim, fazer uma avaliação prévia do paciente, do seu abdômen, prevendo a situação real de introdução dessa gastrostomia, evitando assim complicações. A sedação é um procedimento que pode ser realizado em regime ambulatorial, tá? Com o uso de benzodiazepínicos ou, mais recentemente, com o uso do propofol em baixas doses, considerando o auxílio do anestesista, principalmente aqueles pacientes com asa 4. No serviço do HU, a gente costuma fazer todos os exames em centro cirúrgico, mas o procedimento também, em regime ambulatorial, também pode ser feito, como preconizado no guideline, né, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, no qual baseia essa aula. A monitorização, pressão, pulso, traçado eletrocardiográfico em todos os pacientes. E o posicionamento do paciente, que é em posição supina, cabeceira elevada, 30 graus, e com asepsia do campo abdominal. As indicações, a gente pode dividir as indicações em indicações mais frequentes e menos frequentes. As indicações mais frequentes, a mais frequente de todas seria a disfagia, tá? Secundária a uma série de outras patologias, mas que causam disfagia. Então, disfagias, acidente vascular encefálico, paralisia cerebral, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, encefalopatia pelo HIV, síndrome de encefalopatia neonatal, doenças neurodegenerativas, tumores cerebrais, lesões neoplásicas, né? É também muito comum as neoplasias de cabeça e pescoço obstruírem, né, ou dificultarem a via alimentar, e se necessário uma via alimentar mais definitivo, principalmente em pacientes com cuidados paliativos, pacientes com trauma facial severo, distúrbios psicomotores, pseudodemência e assistência ventilatória prolongada. Então, essas aqui seriam as mais frequentes. De forma menos frequente, né, nós teríamos o quê? Trauma de face crânioencefálico severo, doenças crônicas que necessitam suplementação nutricional, como síndrome do intestino curto, doença de Crohn, síndrome de má rotação, descompressão gástrica crônica, né, aquele paciente que tem atonia gástrica, um distúrbio motor importante, obstruções benignas, como bridas múltiplas ou obstrução do trato de saída gástrico em pacientes sem condição cirúrgica, podemos tentar uma opção a gastrostomia, obstrução maligna de carcinomatose peritoneal em pacientes, por exemplo, com indicação já paliativa, condições catabólicas agudas ou crônicas que requerem
um suporte nutricional complementar, então grande queimado, paciente HIV, o paciente com SIDA mesmo, com a doença a AIDS, né? Fibrose cística, doença cardíaca congênita, administração de medicamentos não palatáveis, né? Alguns pacientes têm alguns medicamentos que são é, praticamente impossíveis pelo sabor, então poderia utilizar a via gastrostômica para poder a administração da medicação. Recirculação de bile, fixação gástrica, em caso de volvo e hérnias diafragmáticas, facilitar o acesso para dilatação retrógrada e colocação de prótese esofágica em casos especiais, né? Então, seriam manobras que poderiam se lançar a mão da gastrostomia para se tentar a solução do quadro. Como contraindicações, nós poderíamos dividir essas contraindicações em contraindicações absolutas, relativas e aquelas que não seriam bem contraindicações, mas aquelas que tecnicamente dificultam a realização do procedimento, né, da gastrostomia endoscópica percutânea. Então, como contraindicação absoluta, nós teríamos a recusa do paciente. Então, assim, o paciente ele não deseja fazer o procedimento, é um critério maior, é uma contraindicação absoluta. Recentemente, estava dando uma olhadinha no protocolo, um protocolo de Pernambuco para paciente com Covid, que tinha indicação de ir para UTI. E um dos critérios de não levar esse paciente à UTI seria o paciente não desejar ir para a UTI. Então, a vontade do paciente, independente da condição clínica dele, de gravidade, se ele for capaz de consentir por si, né, se ele tiver com as condições mentais capazes de consentir, deve ser respeitado. Então, é uma contraindicação absoluta. Obstruções completas do trato aerodigestivo superior, incapacidade de transiluminação na parede abdominal anterior, a gente vai ver que um dos passos de segurança seria a transiluminação da parede abdominal, em que você possa ver exatamente onde está o aparelho, né, que a gente possa ter a ideia de que não tem alça entre o estômago e a parede abdominal. Então, isso aqui é um critério importante, técnico, da realização do procedimento. E se você não conseguir identificar essa transiluminação, é uma contraindicação absoluta. Coagulopatias não corrigíveis, por questão óbvia, né, sangramento, pode ocorrer um sangramento de grande monta, expectativa curta de sobrevida também seria uma indicação, uma contraindicação absoluta também para a realização do procedimento. Contraindicações relativas, nós teríamos o quê? Hepatopatias descompensadas, distúrbio de coagulação tratáveis, peritonite, curso de diálise peritoneal e ascite volumosa, presença de lesões ulceradas, infiltrativas ou infectadas na parede abdominal ou gástrica, e aquelas condições que seriam não contraindicações, mas um procedimento tecnicamente bem mais difícil. Seria, por exemplo, a hepatomegalia ou esplenomegalia, como falei anteriormente, pode dificultar o correto posicionamento da gastrostomia. Varizes esofagianas de grosso calibre também pode dificultar a passagem do equipamento endoscópico, e principalmente da sonda, pode traumatizar. Cateter de derivação ventrículo-peritoneal, obesidade mórbida, hérnia hiatal volumosa. A gente sabe que as hérnias hiatais volumosas elas causam grande deformidade na câmara gástrica, isso pode dificultar bastante o posicionamento de uma gastrostomia. Cirurgias prévias em andar superior, então aquelas pacientes com um abdômen congelado, cheio de aderência, então também pode ser tecnicamente mais difícil, e isso pode inviabilizar a realização do procedimento. Gastrectomias subtotais, né, como a gente vai ver, o posicionamento da sonda ela é no antro, então se a gente faz uma gastrectomia subtotal, a gente retira o antro desse paciente. Então, se você não tiver uma câmara gástrica suficiente para implantar a sonda, se torna-se inviável, né? Então, tem que considerar outras opções. E outras condições que dificultam tecnicamente a realização. Existem, basicamente, dois tipos de confecção de gastrostomia: as técnicas de tração e as técnicas de pulsão. Como exemplo clássico da técnica de tração, seria a técnica de Gaudier-Ponsky, certo? Essa técnica está descrita aqui, essa aqui é a descrição do tratado da SOBED, certo? Mas eu achei mais viável que a gente trouxesse um vídeo para tentar elucidar melhor, acho que fica melhor da gente avaliar. Então, a gastrostomia, ela, como foi idealizada por Ponsky,
em 1980, tem o objetivo de fazer o quê? Oferecer acesso enteral. A técnica é realizada em unidade endoscópica, como foi falado anteriormente, baseada na punção do gastrointestinal guiada pela endoscopia, fixação da parede abdominal do trato intestinal, do trato gastrointestinal, no caso o estômago, ao aparelho abdominal, sem necessidade de laparotomia. Aqui, a posição do paciente, paciente de decúbito dorsal, com a cabeceira levemente elevada, em que se introduz o aparelho endoscópico. Então, faz a introdução do aparelho endoscópico até a chegada na câmara gástrica. Ao chegar na câmara gástrica, nós podemos observar a transluminescência aqui na parede abdominal, ao mesmo tempo que o auxiliar já faz a sepsia aqui da região abdominal. Então, vai fazendo a sepsia da região abdominal, a gente pode perceber aqui a transluminação provocada pelo aparelho, já com o campo posicionado. Fazendo uma anestesia local, e esse aqui é importante, fazer um botão anestésico local, né? O paciente está sedado, mas é uma via de dor a menos, então você tem que manter o paciente sedado. Esse posicionamento da seringa vertical, ela é importante, a gente vai ver que quando a gente vai introduzir o catéter, ele deve ser introduzido na posição vertical, de preferência com uma lâmina de líquido, no caso pode ser até o próprio anestésico, que ele vai servir como uma barreira. Quando você introduz a agulhinha, a punção na cavidade gástrica, se tiver alguma alça entre o estômago e a parede abdominal, vai entrar ar antes de você observar a entrada da agulha na região da câmara gástrica. Então, esse é um sinal que prediz, né, que a agulha pode estar no local inadequado, né? Então, seria esse passinho aqui que ele chama de safe track. Seria a agulha usada com anestesia, introduzida verticalmente na parede abdominal. Então, ele vai introduzir, vai fazer a punção, e é nesse momento aqui ele marca, você vê aqui por via endoscópica, vai marcando aqui na região do ânto gástrico. Tem que ter cuidado do posicionamento. Então, fazendo aqui o posicionamento. A gente pode observar aqui a introdução do gel, né, na câmara gástrica. Aqui, por via endoscópica, se passa uma alça, a mesma alça de polipectomia, onde a gente vai apreender esse gel. Faz a apreensão desse gel. E aí nós fazemos a introdução do fio guia. Então, esse fio guia, ele é introduzido pelo gelco, que já está previamente já apreendido aqui pela alça. E esse fio, né, esse fio guia que a gente vai aprender e vai exteriorizar pela boca do paciente. Então, a gente faz a introdução pelo gelco. E a esterilização do mesmo pela cavidade oral. Esse fio guia, a gente vai amarrar, né, vai ligar com a nossa sonda de gastrostomia. Esse nozinho aí é o pulo do gato, né, é o que faz toda a diferença. Lubrificamos a sonda, né? E aí o auxiliar faz uma tração e você vai orientando aqui a passagem da sonda de gastrostomia e vai acompanhar ela pela endoscopia. Então, você vai vendo o deslocamento dela, você vai seguindo, observando, vai delicadamente fazendo essa progressão para evitar lesão. Só lembrando que, por exemplo, como tinha uma das contraindicações das varizes esofagianas, porque esse anteparo aqui pode lacerar essas varizes e causar um sangramento importante. Então, daí essa contraindicação
tecnicamente mais difícil. Outro complicação que pode aparecer também decorrente desse anteparo seria a laceração esofágica aos moldes da síndrome de Maron-Levis. Não seria por vômitos, mas pela próprio trauma desse anteparo. E aí, uma vez que a gente fixa o anteparo, a gente vai fixar o anteparo externo. Nós temos anteparo interno, na parede interna abdominal do estômago, e o anteparo externo que fica na parede abdominal. O importante é que esse anteparo externo ele não fique apertado, muito justo. Aqui tem uma presilhazinha, uma trava, né, que a gente faz a trava desse anteparo externo, em torno de 2,5 a 3 centímetros, mais ou menos, o espaço, o tamanho dessa sonda, na marcação desse anteparo. Faz a fixação da presilha, vai seccionar o excesso da sonda, seccionando agora o excesso da sonda, e o posicionamento dos canais, por onde vai passar a via alimentar e a via de irrigação. E aí o procedimento está realizado. Procedimento realmente bem interessante, rápido, com uma recuperação bem rápida, né? Sem muita, desde que tomando os devidos cuidados com uma morbidade muito baixa. A outra técnica seria as técnicas de introdução com gastropexia, tá? Nós temos a técnica de Hashiba e a técnica de Russell. Seriam técnicas de punção. Não necessariamente esse vídeo aqui ele está descrito exatamente o que está aqui no quadrinho, tá? Mas é muito aproximado daquilo porque eu não consegui localizar algo que fosse ipsiliter, é o que estaria no quadrinho. Mas, de maneira geral, as técnicas de introdução seriam técnicas de punção. Você não vai introduzir a sonda por via oral, vai diretamente no estômago. Então, esse vídeo aqui ele veio para elucidar, para demonstrar um pouquinho dessa opção técnica. Existem algumas variações técnicas. Tem a técnica de Russell, tem a técnica de Hashiba e tem outras variações técnicas. Como qualquer cirurgia, tem milhares de variações técnicas derivadas de uma só. Então, faz o posicionamento direitinho, asepsia do local, preparo da sonda, que é todo o material. Essa aqui seria uma agulha para fazer uma sutura, né, uma espécie de sutura em bolsa, para fazer a pexia do estômago junto à parede. A transiluminação gástrica, mais uma vez, é importante, o ponto exato onde vai ser feito a gastrostomia, a observação por via endoscópica desse ponto, o safe track aqui sendo realizado, né? Você faz a asepsia, faz a introdução, vê se não tem vazamento de ar, a introdução da agulha, por uma das extremidades ele passa um fio e na outra extremidade ele passa uma alça para capturar esse fio. Ele vai passando uma alça, passou o fio, passou uma alça, vai capturar com essa alça ele vai capturar o fio que ele passou anteriormente, vai tracionar e exteriorizar esse fio e aí forma um ponto. Então, ele faz um pontinho externo. E esse ponto ele amarra, está fazendo a pexia, fixação da parede anterior do estômago junto à parede abdominal. Ele vai repetir o procedimento de uma forma que ele faz uma espécie de bolsa, né? Faz uma espécie de bolsa. Então, ele já fez a pexia, faz uma incisão, e
Nesse momento em que ele está já com o estômago já feito apexia junto à parede, ele faz uma punção, obviamente acompanhado por via endoscópica. Então, ele vai fazendo aqui a punção, faz a punção e acompanhando exatamente esse trocáter, né, essa espécie de trocáter, penetrando na câmara gástrica. Ele retira o mandril, né, retira a parte cortante, introduz a sonda de gastrostomia, sonda alimentar. O trocáter ele é descartável e vai ser quebrado, né? Ele vai insuflar agora o balão. Então, essa técnica ela usa balão, a semelhança da sonda de Foley, por exemplo, que muitas vezes é utilizado de forma emergencial. Então, ele insufla o balãozinho e aí ele vai destruir o trocatinho que ele colocou. Retira, é descartável, facilmente destrutível. O balãozinho está fixado na parede e aí ele pode retirar os pontos e faz a fixação do anteparo externo junto à parede abdominal. Faz a fixação. Ele colocou um pouquinho, um chumacinho de gás sobre a sonda, não sob a sonda. É um dos cuidados que a gente tem que ter para evitar complicação. Nunca usar gases entre o anteparo externo e a pele. Uma outra técnica que é muito parecida com a técnica de Ponsky, né? Se a gente for fazer uma leitura da técnica, praticamente a mesma técnica, né? Então você vai observar, faz o safe track, faz uma pequena incisão na pele, com a agulha passa pela incisão para o interior do estômago, com visualização endoscópica, passa um fio guia rígido pela agulha, exterioriza esse fio guia, introduz a sonda alimentar e em seguida é retirado pela boca, empurrado pelo fio guia. Então, basicamente, o mesmo procedimento relacionado com o de Ponsky. Aqui, essa figura foi só para demonstrar, na verdade, uma outra opção de sonda, que seria aquela sonda de tipo bottom. Tá? Então, nós vimos aquelas sondas alongadas, né? Essa aqui são sondas tipo bottom. Você pode, na eventualidade necessária de trocar uma sonda, você pode trocar uma sonda padrão por uma sonda tipo bottom, mais fácil de manusear para esse paciente. E quais seriam os cuidados que a gente tem que ter no pós-operatório, né? O primeiro seria a analgesia da dor, né? Então, é importante fazer uma boa analgesia para esse paciente. O início precoce dessa alimentação, da mesma forma que se faz um jejum cada vez menor, cada vez mais seguro, se tenta fazer uma realimentação mais precoce. No Tratado da SOBED, ele fala numa alimentação inferior a 4 horas. Tá? Então, assim, no nosso serviço, normalmente a gente aguarda 8 horas para começar a primeira alimentação. Mas eles falam que em 4 horas você já pode fazer a primeira alimentação líquida para esse paciente, né? De líquidos claros. Então, uma avaliação criteriosa do estômago diariamente deve ser feita, com especial atenção para a manutenção da distância entre os anteparos internos e externos. É muito importante isso, tá? Porque a grande maioria das complicações elas advêm de um mau cuidado dessa região. Irrigar a sonda com 30 a 50, 60 ml de água filtrada após a administração de alimentos e medicamentos, para evitar que se obstrua a sonda. Isso também é um cuidado que tem que passar sempre para o paciente, né, para o acompanhante do paciente. Mais importante do que passar isso para os técnicos de enfermagem, é passar para o acompanhante do paciente. E o acompanhante do paciente,
ele tem que estar ciente de todos esses passos, porque é ele que vai cuidar do paciente em casa. Ele não pode delegar essa responsabilidade para outro. Então, é importante que ele aprenda todos esses passos, como manusear a sonda, como fazer a irrigação, como fazer a administração de alimentação. Isso é muito importante. E, em casos de mau funcionamento, a troca da sonda. A gente sabe que uma sonda ela pode ter uma durabilidade superior a 6 meses, quando bem cuidado. Só que, em virtude, muitas vezes, desses passos aqui do cuidados pós-operatórios não ser bem entendido pela, pela família, né, pelos acompanhantes, a durabilidade da sonda acaba sendo um pouco reduzida, ela acaba se desgastando, acaba obstruindo, e aí o paciente ele acaba retornando de forma mais precoce ao serviço para uma troca de sonda. Dentre as complicações, nós podemos dividir essas complicações entre complicações menores e maiores. Tá? As complicações menores, nós podemos ter infecção periostomal, dor abdominal, sangramento menor, na pequena quantidade, dermatite, granuloma perissonda, extravasamento de conteúdo gástrico, disfunção da sonda, laceração esofágica e pneumoperitônio. Lembrando que esses pneumoperitônios são pequenos pneumoperitônios, tá, gente? Não vamos pensar aqui que esse pneumoperitônio seria perfuração livre, tá? Seria um pequeno pneumoperitônio decorrente do próprio procedimento. O sepultamento do anteparo interno já seria uma complicação maior. Né? Então, dentre as complicações maiores, nós teríamos sepultamento do anteparo, ou seja, uma migração daquele anteparo. Então, ele vai migrar para dentro da parede abdominal. Facete necrosante, sangramento maior, peritonite, broncoaspiração, perfuração com lesão de outros órgãos, implantes metastáticos, aqui para pacientes que têm neoplasia de cabeça e pescoço, na região cervical, e aí, ao mobilizar, né, ao levar a sonda através da cavidade oral, poderia carregar células neoplásicas, e essas células neoplásicas poderiam se implantar justamente no orifício da ostomia da sonda, né, da gastrostomia. Fístulas gastrocolocutâneas, também decorrente de má técnica e função inadequada do colo, e perda precoce da sonda, né, que aí sim nós poderíamos ter uma peritonite generalizada, um pneu por alimentação e suco gástrico muito parecido até com uma úlcera perfurada. Então, descrevendo um pouquinho melhor essas complicações, né, a infecção periostomal é a complicação mais comum, né, podendo ocorrer até 39% dos casos, uma variação de 5 a 39%, em que o principal sintoma é o eritema. Né? Então, a gente pode observar aqui um eritema ao redor da gastrostomia, uma induração, dá para se ter uma ideia que essa região aqui está bem endurecida, drenagem de secreção purulenta, com drenagem de secreção purulenta. Daí, a conduta terapêutica seria antibioterapia. Não mais profilaxia, mas terapia. Então, normalmente, o cuidado se baseia em medidas gerais de curativo, higiene local e antibioterapia sistêmica. O granuloma perissonda, né, pequeno granuloma aqui demonstrado na imagem, ele pode acontecer em até 7% dos casos, né, variando de 2,5 a 7, e ele se dá principalmente pela umidade e fricção excessiva. Lembrar, evitar usar gases entre o anteparo externo e a pele, porque ele vai levar a uma umidade excessiva na região e pode favorecer o desenvolvimento de granuloma. Tá? Assim como a mobilização excessiva da região, essa fricção excessiva também pode levar à formação de granulomas. E esse granuloma ele pode complicar com sangramentos e infecções secundárias. Normalmente o tratamento ele é tópico, com nitrato de prata ou corticóides. Cuidados de curativo, cuidados tópicos. O extravasamento de conteúdo gástrico e dermatite também dá uma imagem muito parecida com a imagem da infecção. Tá? Um eritema ao redor da região, a pele bastante sensível ao redor, justamente pelo contato químico da secreção gástrica e da própria alimentação. Então, pacientes desnutridos, com cirurgias gástricas prévias,
ou com doenças sistêmicas que retardam a cicatrização ou atrasam o esvaziamento gástrico, são pacientes que são predispostos a ter esse tipo de complicação. A falha técnica provavelmente seria a principal causa, né? Então, o não posicionamento correto desse anteparo externo, permitindo assim o extravasamento do conteúdo gástrico, talvez seja a principal causa. E deve ter sempre em mente, né, de se fazer uma avaliação adequada da FO, né, da gastrostomia, para evitar justamente que isso aconteça. Então, você vai observar o quê? Um eritema da sonda, sem presença de induração e com isso dado purulento. Geralmente é secundário a extravasamento e secreção ácida gástrica. Algumas outras complicações menores, como a disfunção da sonda e o pneu peritônio, também podem ser observadas. Então, a disfunção da sonda seria um deslocamento para o duodeno, tá? Então, a sonda estaria tão mal posicionada, os anteparos, que ele poderia migrar para dentro do duodeno. Isso aí poderia causar sintomas obstrutivos, em virtude da menor lume intestinal, na parte duodenal, levando o paciente a náusea e vômitos. O tratamento é simplesmente a correção e a correta fixação da sonda. Já o pneu peritônio é uma condição subclínica muito comum e transitória, em virtude da violação da cavidade peritoneal. Então, uma vez que você viola a cavidade peritoneal, entra um pouquinho de ar e vai mostrar, através de exame de controle, um pequeno pneu peritônio, na grande maioria das vezes, sem nenhuma repercussão clínica, tratamento conservador. Pode acontecer em até 50% dos casos, e essa persistência é sempre menos de 72 horas. Em até 72 horas, o organismo ele reabsorve esse pneu peritônio. Se ele persistir por mais tempo, você deve aventar para lesão de alça, e aí você tem que aventar a possibilidade da necessidade de uma laparoscopia para fazer uma revisão cirúrgica. Outra complicação menor seria o sangramento de pequena monta. Veja só, ao funcionar com o gel, muitas vezes você pode romper pequenos capilares aqui da região da parede gástrica anterior. E assim pode sangrar um pouquinho, mas são sangramentos autolimitados, como demonstrado aqui na foto. Então, não tem repercussão hemodinâmica e com formação de pequenos hematomas na parede ou na própria parede gástrica ou abdominal. Tratamento conservador, sem preocupações maiores. A laceração esofágica, como falado anteriormente, ela se assemelha muito com a lesão de Mario Olivais. E ela se dá principalmente pela passagem do anteparo interno da sonda. Então, tem que se passar esse anteparo com bastante cuidado, com suavidade e acompanhando sempre com o aparelho de endoscopia, né, do gastroscópio, para a gente evitar que se force a mucosa esofágica a ponto de lacerar. Aqui também a gente pode extrapolar o raciocínio também das varizes esofagianas. Então, se você tem um esôfago com muitas varizes nessa região, a passagem do anteparo, da sonda, pode traumatizar e causar um sangramento até importante. As lacerações, elas são lesões autolimitadas, geralmente de sangramento de pequena quantidade e de tratamento conservador também. Já o sangramento maior é o sangramento que preocupa bem mais. Então, a gente pode ver que no interior da câmara gástrica. Então, aqui se pegou um vaso de maior calibre. Então, esse sangramento ele preocupa um pouco mais. Bem mais, na verdade. Então, você vai observar o quê? Hematemes, melena, ou sangramento pela própria sonda. Então, sangramento pode exteriorizar pela própria sonda. Você vai observar, de ponto de vista laboratorial, uma queda da hemoglobina maior que 2 e instabilidade hemodinâmica, em virtude do sangramento. O suporte volêmico e hemodinâmico imediato é a medida mais importante. Você tem que tentar estabilizar esse paciente. Tá? Então, qualquer sangramento alto, de hemorragia digestiva alta ou baixa, mas sobretudo alto, a primeira medida é a estabilização do paciente. Então, suporte volêmico e hemodinâmico imediato. O tratamento inicial pode ser a simples tração da sonda. Talvez a tração da sonda faça uma compressão desse vaso e seja suficiente para coagulá-lo, estancar o sangramento. Mas muitas vezes faz necessário até procedimentos cirúrgicos para fazer a hemostasia desse pequeno vaso.
A Bury-Bumper síndrome nada mais é do que o soterramento do anteparo interno. Então, em virtude de uma alta pressão na fixação entre os anteparos internos e externos, essa pressão pode ser tão intensa que ele pode fazer com que o anteparo interno migre para dentro da parede gástrica ou até mesmo para dentro da parede abdominal, tá? Então, pode ter uma incidência de 0,9 a 6,1% dos casos. É uma tensão excessiva entre os anteparos, com isquemia da parede gástrica e migração do anteparo interno. Uma apresentação clínica é variável, desde uma discreta hiperemia ao redor da sonda, com vazamento perissonda e ulceração da parede gástrica, até seu completo sepultamento na parede gástrica, impedindo a progressão do alimento. Pode evoluir com faceite necrosante, e em casos iniciais o reposicionamento da sonda é suficiente. Acho que no primeiro mês da residência, nos primeiros 15 dias, teve um paciente na endoscopia que a gente trocou por uma sonda tipo bottom, e a sonda era um pouquinho curta para a parede abdominal do paciente. E esse paciente ele evoluiu com erosão da superfície da pele da região abdominal, justamente por essa síndrome, né, uma Bury-Bumper síndrome. E a gente fez uma troca por uma sonda de gastrostomia padrão, sem maiores complicações. Mas em caso de evolução desfavorável, antibiótica terapia sistêmica, sonda nasogástrica, né, você retira a gastrostomia, sonda nasogástrica alimentar, e aí vai funcionar como uma fístula. E aí é basicamente um tratamento de cuidado de fístula, a fístula fecha e o paciente está tratado. Dificilmente necessita fazer abordagem cirúrgica. As lesões de vísceras ocas e sólidas e a perda da sonda também são complicações maiores, tá? Então, a não transluminação da parede abdominal pode levar a uma perfuração, uma lesão de víscera oca ou até mesmo de sólidos, de órgãos sólidos, principalmente naqueles pacientes hepatopatas crônicos, hepatopatas que têm hepatomegalia ou esplenomegalia, paciente com leishmaniose, né, que você pode ter um baço muito aumentado e ocupando o campo de confecção da gastrostomia. Se você não tiver uma boa técnica, você pode perfurar esses órgãos, tá? E levar a complicações mais severas, né? O cólon e o intestino delgado são os órgãos mais comumente acometidos, né? Então as vísceras ocas são mais comumente acometidas, e o fígado e o baço são os órgãos sólidos mais acometidos, nessa ordem. A dor abdominal ela é difusa, com irradiação peritoneal, é uma franca peritonite difusa, né? Um peritônio tardio, ou seja, dura mais do que 72 horas. Então, novamente, é um sinal de alarme. E o manejo ele é individualizado. Na grande maioria das vezes, acaba em cirurgia, né? Você tem lesão de cólon, contaminação grosseira da cavidade, o paciente acaba evoluindo com forma desfavorável, e aí o paciente acaba sendo necessário fazer uma conduta cirúrgica intervencionista, né? A laparotomia ou laparoscopia, a depender das condições clínicas do paciente. Já a perda da sonda antes de 7 dias, você não vai ter formado, né, pelo tecido de granulação, a passagem, o duto que comunica o estômago ao meio externo. E aí isso pode levar à contaminação da cavidade abdominal. Tá? Então, o risco de desabamento da parede gástrica, quando realizado pela técnica de tração, com consequente perfuração livre para a cavidade e peritonite. Laparotomia ou laparoscopia em caso de peritonite pode ser necessário. E uma nova sonda, por técnica de tração ou de resgate, pode ser tentados em casos selecionados. Seria essa técnica de resgate? É que você pode tentar cateterizar o orifício e assim chegar até o estômago, sem a necessidade de você fazer novo procedimento completo. Os implantes metastáticos, como eu falei, geralmente em decorrência de neoplasia de cabeça e pescoço, uma complicação rara,
mas que traz pior prognóstico para o paciente, porque normalmente o paciente já tem uma sobrevida já comprometida e você tem uma metástase à distância, né? Metástase na região de implante na região da gastrostomia. E a fístula gastrocolo-cutânea é uma complicação rara, apresentação clínica variável, acometimento do colo durante a confecção da gastrostomia endoscópica percutânea, um dor abdominal após o procedimento. Então, o que vai acontecer? Você alimenta o paciente, esse conteúdo alimentar, ele migra para o colo e, em decorrência disso, uma diarreia pós-alimentar. O paciente, você observa na diarreia do paciente a alimentação que ele acabou de ser administrada por via da gastrostomia. Então, isso é um indício de uma fístula gastrocolo-cutânea. Pode evoluir com peritonite e o tratamento depende da sintomatologia, né? Podendo ser manejo conservador, no caso de uma fístula pequena, até terapia cirúrgica mais agressiva. Passando agora para as gastrojejunostomias, né? Elas são uma alternativa importante de nutrição enteral. Normalmente, nós vamos lançar a mão dessas opções, principalmente naquelas ocasiões em que a via de gastrostomia não é idealizada, não é a mais ideal. Como, por exemplo, em pacientes gastrectomizados. Você não tem o antro nesse paciente gastrectomizado e, por consequência, você não tem o local onde você tradicionalmente faz a gastrostomia. Você faz a punção. Então, você lança a mão de uma gastrojejunostomia endoscópica. Então, algumas indicações seriam gastroparesia refratária, obstrução de saída gástrica, broncoaspiração por refluxo, fístula traqueosofágica ou estato pós-cirúrgico que limitam a gastrostomia. Foi descrito inicialmente por Ponsky e Azod, em 84, uma passagem por uma sonda alimentar até a alça jejunal. Principal fator limitante é a disfunção frequente da sonda jejunal em decorrência do seu menor calibre. Então, veja só, o calibre da sonda de gastrostomia é menos calibroso, né? Bem mais fino, em comparação com o calibre da sonda de gastrostomia. Então, é muito mais fácil obstruir esse trajeto. Então, isso é o principal fator limitante. Nessa imagem aqui, nós observamos a realização de uma gastrostomia, da gastrojejunostomia, em que você passa o fio guia no jejum, e por esse fio guia você introduz a sonda, tá? Então, é um procedimento que tecnicamente, ele é um pouco mais difícil e ele normalmente evolui com um pouco mais de complicação em virtude da espessura da sonda, em virtude do posicionamento. Normalmente ele pode evoluir de uma forma não tão duradoura quanto a gastrostomia nos permite. Outra opção seria a jejunostomia direta, tá? Que ela é exatamente semelhante à gastrostomia, tá? Então você faz aquele mesmo método que você vai fazer lá para do Ponsky, que você faz a tração, você transiluminação, marcação do ponto externo e introdução da sonda por via oral, exatamente assim você faz a gastrostomia direta. Então foi descrita por Schick e colaboradores em 87, consiste na introdução de uma sonda alimentar aos moldes da gastrostomia endoscópica percutânea pela técnica de tração, indicada nos casos em que há limitação para a gastrostomia, como em pacientes gastrostomizados, e tem como principal complicação a infecção periostomal, podendo ocorrer em até 38% dos casos. Pode evoluir também com obstrução intestinal pela própria sonda, ou então por voo secundário intestinal, a fixação da alça jejunal. Então, normalmente, a técnica amplamente realizada é a gastrostomia. As técnicas de gastrojejunostomia percutânea e jejunostomia endoscópica direta são alternativas, tá? A condições em que a gastrostomia ela não é a melhor opção, certo? Acho que era isso que eu tinha para falar. Acho que não tem mais nenhum slide. E é isso.
Então, parabéns, Felipe. Excelente apresentação. O Felipe é o nosso residente de endoscopia aqui do Hospital Universitário do Piauí. Queria agradecer a presença de todos, né? E onde eu vou destacar os staffs do Hospital Universitário, a Conceição, Marlon, a Maria de Fátima, a Sara. E queria também agradecer a presença dos staffs de Fortaleza, né? E eu queria agora abrir até o comentário inicialmente para o doutor Regis. E o Gustavo é o Gustavo, né, doutor Gustavo? Obrigado pela presença, pessoal. Eu queria que o doutor Regis desse uma palavrinha, que ele tem uma vasta experiência. Por favor. Doutor Regis? Olá, Jane. Boa tarde, boa noite para todos aí. Dá dando para escutar direitinho? Ah, sim. Muito boa apresentação, bem completa, bem detalhada, gostei muito. Tinha alguns comentários para fazer. Sobre a gastrostomia, em que ele fixa a parede gástrica na parede abdominal, aqueles pontos só devem ser retirados pelo menos com 7 a 10 dias. Aliás, aqueles pontos ali ajudam muito a evitar acidentes. Mesmo que o paciente tracione, retire acidentalmente a sonda precocemente, aqueles pontos evitam que haja o desabamento da parede do estômago e o vazamento da cavidade peritoneal. Então, é muito bom aquela fixação, principalmente naqueles pacientes que são mais agitados, que você tem um risco maior deles arrancarem precocemente a sonda, né? Segunda coisa que eu queria comentar sobre o início do uso da sonda, né? É uma coisa que não é consenso, existem várias formas de iniciar o uso da sonda. Eu opto normalmente por não iniciar a alimentação da sonda no mesmo dia do procedimento. No dia, se o procedimento foi feito de manhã, eu libero o uso da sonda à noite para água e medicações. Isso inicia a dieta no dia seguinte. Se a gastrostomia for feita à tarde, eu só começo todo o uso dela no dia seguinte. Em relação às complicações, a gente, aqui em Fortaleza, eu trabalho no hospital que tem um volume gigantesco de gastrostomias. E aí vale aquela regra da cirurgia que quanto mais você opera, mais você pode ver as complicações. Não é a mesma coisa. Quem faz muita gastrostomia, se vê que tem muitas gastrostomias, acabam vendo várias complicações, né? E é importante, assim, o que o nosso colega falou, a prevenção dessas complicações começa com uma boa orientação da família, do cuidador. Isso é uma das partes mais importantes no cuidado da gastrostomia, a orientação de quem vai cuidar, que manusear no dia a dia. Evita muitas complicações, isso aí. Oi, doutor Regis. Obrigada. Apresentar aqui o doutor Regis, que eu esqueci de apresentar. Ele é endoscopista lá do Walter Cantilho, né, o HC do Ceará, e também do Instituto IJF, né, lá do Frotão. Então, tem uma vasta experiência, conheço ele desde a cirurgia também. Nunca abandonou a cirurgia, né, doutor Regis? Continua esperando também. Então, tem uma vasta experiência aí. E quem puder, para poder tirar dele, ele está à disposição aqui. O Gustavo também tá? É lá do Ceará? É o Gustavo que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação, né? Fazendo ciência no meio dessa pandemia é difícil, mas a coisa flui, né? Apresentar aqui o Gustavo. Gustavo, tu tá no... Eu esqueci os locais que tu trabalha, mas ele é um cirurgião oncológico e formado pelo HC e é endoscopista também. Tá trabalhando onde aí, Gustavo, Fortaleza? Aqui eu tô no serviço público, eu tô aqui no Hospital Universitário com o Regis e o resto nos serviços particulares, né, as clínicas, né? Mas realmente foi muito boa a apresentação dele, né, bem completa. Assim, o que eu teria para comentar? Só a gastrojejunostomia, algumas vezes a gente utiliza quando o paciente tem gastroparesia, né? Aqueles pacientes que não conseguem, que você passa a gastrostomia e mesmo assim ele ainda continua tendo resíduo.
A gastrojejunostomia te permite colocar uma sonda no jejum, né, distal, e o porte gástrico pode ficar aberto para drenar essa paresia, né? Então, ela pode ser útil em alguns casos. E acrescentar que em alguns casos de exceção, você consegue fazer gastrostomia, por exemplo. O paciente tem uma B2, né? Se houver transluminação da parede abdominal, você pode colocar, na verdade seria uma jejunostomia, né? Você pode colocar o kit de gastrostomia nesse jejum que transluminou. O índice de complicações é um pouco maior do que uma gastrostomia normal, mas isso é possível de ser feito também, né? Alguns pacientes não têm como serem submetidos à cirurgia. A gente teve agora um paciente recente, acho que ano passado no HRU, no Hospital do Unimed, que ela tinha feito uma gastrectomia por um câncer precoce e logo depois evoluiu com AVC. Só que a condição clínica dela depois do AVC ficou muito ruim. Então ela foi condenada a fazer o uso crônico da sonda nasoenteral, né? Que traz muita complicação, para trocar tinha que ser por endoscopia, etc. E aí pediram para dar uma olhada e realmente transluminou e a gente conseguiu colocar a sonda no jejum, né? Então, acho que foi benéfico para ela, né? E outra coisa assim, sempre que houver uma complicação da gastrostomia, não se aperrear, né? A grande maioria das complicações a gente consegue tratar de forma endoscópica, sem cirurgia, né? Essa técnica que ele falou de você reposicionar a gastrostomia que perdeu, se fez a gastrostomia recente, perdeu, você pode fazer isso realmente, chama PEG Rescue, mas você tem que ter um aparelhozinho fino, né? Aquele aparelho pediátrico, de 5 milímetros, às vezes a gente não consegue fazer porque não tem um aparelho, né? Eu particularmente nunca fiz nenhuma, né? Não tive também assim nenhuma perda tão precoce a ponto do estômago desabar e precisar de cirurgia. Mas frisar o que o Regis disse também, né? O cuidado com o paciente faz toda a diferença, né? Na evolução desses pacientes aí, que muitas vezes ficam na mão das cuidadoras, né? A família não tem tanta prática ou não tem tanto tempo, né? Acaba que algumas complicações acontecem, né? A gente vê muito aqui a síndrome do bolo enterrado, né? É muito frequente. Parabenizar aí toda a equipe aí. Muito boa a apresentação. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, aproveitar, Gustavo e Regis. Quando vocês não transiluminam, né? No caso, alguns casos a gente pega assim, que não transilumina de cara. Vocês contraindicam ou vão pela digitopressão? Eu pergunto porque eu já tive uma criança, né? Que criança com deformidade, muitas vezes a criança, quando vai prestar na gastronomia, muitas vezes é uma criança que já tem muita deformidade e tal. Essa tinha muitas, era sindrômica. E acabou que não transluminou, e aí pelo fato de ela ser cardiopata, e eu insisti na gastronomia. Deu tudo certo, mas eu insisti pela digitopressão, porque não transluminou, né? E aí, quando foi trocar a gastronomia, eu sei que ela evoluiu assim, bem, mas aí depois com diarreia, e quando alimentava. E aí, quando foram trocar, a cirurgia pediátrica viu que pegou colo, né? Tava, tipo, pinçou um pouco do colo. E na hora da troca foi que fez a irritação e teve que ser abordada. Aí eu queria ver a opinião de vocês, se vocês já contraindicam de cara, porque tem alguns casos também que já peguei em adulto, por exemplo, teve trauma abdominal e acabou com o estômago herniado para o tórax, né? Alguns casos também de ciência que eu já peguei, e aí não transilumina de jeito nenhum. Aí eu queria saber qual a opinião de vocês, porque nesse caso eu contraindiquei, né? Pelo risco de... Jane, a falta de transiluminação da parede abdominal no procedimento é uma contraindicação à realização do mesmo, exceto se você, no momento que você vai fazer a gastrostomia, não consegue transiluminar, mas você tem disponível, por exemplo, o profoendoscópio, que aí você vai ter certeza que não vai ter nada exposto entre a parede gástrica e a parede abdominal. Aí você poderia prosseguir com a gastrostomia, mesmo sem ter a transiluminação, porque você teria certeza que não teria nada interposto. Na minha experiência, se não transiluminar, eu contraindico a continuação do procedimento. Em relação à perfuração, recentemente a gente teve um caso de serviço no Hospital de Trabalho, o paciente
No quarto dia de gastrostomia, evoluindo com pneu peritônio. Mas sem sinais de sepsis, abdômen flaco, mas um raio-x de abdômen ele tinha um volumoso pneu peritônio, bilateral. Não é compatível, é como o colega que apresentou ele falou. Ele pneu peritônio no primeiro dia pós-GTT, mas no terceiro ou quarto dia é uma coisa atípica. E esse paciente foi com a laparoscopia. E justamente aconteceu isso. A sonda de gastrostomia ela transfixou o colo, ele entrou e saiu do colo, entrou no vestibular direitinho, lá no estômago, mas o pneu era do vazamento pela perfuração do colo. E aí foi resolvido por via laparoscópica com o grampeamento do segmento de colo. O paciente evoluiu tranquilo e não se perdeu a gastrostomia. Mas, assim, se não transiluminar, eu acho que é contraindicada a realização da GTT. Não sei, o Gustavo é conhecido aqui no Ceará como o rei da gastrostomia. Então, o que mais faz gastrostomia aqui no Ceará? Tem muita experiência. Pensa num cabo mentiroso, esse Regis. Ave Maria. Rapaz, é assim, eu acho que quando não translumina, o resto está certo, né? Não tem como você fazer, né? É um sinal fidedigno de que você não vai ter complicação. Agora, a gente tem que ter cuidado com a transluminação. Às vezes, translumina mais aqui próximo, um pouco mais próximo da fúcula, um pouco mais próximo do rebordo costal, e às vezes, se você der ali uns 2 centímetros, você consegue fazer a gastrostomia, né? Eu geralmente, quando translumina no quadrante direito, eu não faço, porque eventualmente você pode pegar o fígado, né, o bordo do fígado, então não acho indicado. E aquela coisa, né, a gastrostomia endoscópica é a primeira indicação hoje em dia, mas há casos em que realmente você não vai conseguir e vai ter que mandar para o cirurgião, né, justamente por essa falta da transluminação, né. Ter o ecoendoscópio à mão realmente é importante. Se realmente não transluminar, você pode ver se tem alguma estrutura interposta, mas isso não é a nossa realidade, né? Então, Gustavo, se transluminar direito, você contraindica também? Contraindico, sem dúvida. Sem dúvida. E isso que o Regis falou também, assim, é importante. Às vezes você tem uma transfixação do colo. Teve um paciente que eu peguei, que a gente foi trocar a sonda, e a sonda não progredia, né? E daí a gente levou para o hospital, investigou direitinho, conseguiu passar uma sondinha de balão, mas a sondinha de balão estava no colo, né? Então, o que a gente fez? A gente tirou a sonda, clipou o orifício dessa fístula gastrocolônica e o paciente evoluiu bem. E depois disso, fez uma gastrostomia cirúrgica. A família optou por fazer uma gastrostomia cirúrgica. Então, assim, nem toda transfixação colônica é de primeira mão cirúrgica. Se o paciente não tiver irritação peritoneal, tiver estável, você pode tratar só com realmente a retirada da sonda, aguardar essa cicatrização, né, da fístula gastrocolônica e repetir a gastrostomia endoscópica ou fazer cirúrgica, né? Muito bom, obrigada. Oi. Jeane. O nosso residente quer fazer uma pergunta. Diz aí. Tem tratamento endoscópico para aquele sangramento que o Felipe mostrou nas 2 fotos? Sangramento para dentro da câmara gástrica? Clipe, alguma coisa? Pronto, eu queria que um dos meninos respondesse. Gustavo Regis. Por favor. Ali você pode, se você conseguir tirar o coágulo e conseguir evidenciar onde que está sangrando, né? Você pode tentar injetar, né? Eu acho que o clipe ali não pegaria muito bem. E, eventualmente, você pode fazer a compressão, né? Você, como você está com o kit, você tem 2 anteparos, você pode comprimir um anteparo contra o outro e ver se realmente houve alguma a parada do sangramento, né? E ver também a coagulação do paciente, né? Eu, no geral, não suspendo o AS para poder fazer a gastrostomia. Às vezes você faz em paciente cardiopata grave, que você não pode suspender totalmente todos os anticoagulantes, né? Mas checar sempre antes a coagulação do paciente para ver se realmente ele está em condições de fazer, né, o procedimento. Tem outra pergunta. Sim. Jeane? Pode fazer, Miguel. A questão da ascite também, se alguém contraindica o procedimento devido a ter ascite, porque a ascite é um fator complicador, né?
complica mais, fica vazando, extravasando. Aí dificulta a formação daquela cicatriz na parede do estômago. Eu queria saber se ascite, alguém contraindica por causa de ascite. Pode responder, Gustavo, Regis ou alguém. Como é que é teu nome? Miguel. O Miguel é residente do Como é? nosso serviço. Olha, eu tenho uma péssima experiência em fazer gastrostomia em paciente hepatopata crônico. Mesmo naqueles que você acha que não tem ascite. Miguel. Sim, está ouvindo. Oi. Alô? Oi. Tá interferindo. Alô? Oi. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Regis. Alô? Pode falar. Tá tranquilo. Pode falar, Regis. Oi. Eu tenho uma péssima experiência. Oi. Eu tenho uma péssima experiência em realizar gastrostomia em paciente hepatopata. Mesmo aquele que não tem ascite, ou tem ascite mínima, ou mesmo aquele que tem varizes pequenas, eu acho que é uma contraindicação, no meu modo de ver, é uma contraindicação absoluta. Primeiro, pelo risco de você lesionar as varizes e ter um sangramento. Segundo, porque esses pacientes às vezes descompensam. E aí pode haver vazamento de ascite e um vazamento de difícil tratamento pelo ósseo onde foi feita a gastrostomia. Fica vazando em volta da sonda e dá uma dor de cabeça, dá um trabalho, é difícil de você conseguir resolver, além do risco de ter peritonite, pela contaminação da ascite, porque, vocês sabem, pode haver pequenos vazamentos no primeiro dia pós-gastrostomia, ou até durante a confecção, pode haver um pequeno vazamento de suco gástrico e contaminar esse líquido ascítico e fazer uma peritonite difusa. Eu contraindico. Atualmente, eu não faço mais gastrostomia em paciente hepatopata. Para mim, já é uma contraindicação absoluta. Obrigada, pessoal. Queria... Tem outra pergunta. Pode fazer. Pode? Oi? Pode fazer. Passa. Esses tumores, pacientes com tumor de cabeça e pescoço, que tem prognóstico de cura. Eu quero saber se contraindica, se tem alguma contraindicação relativa, porque o que a gente sabe é que pode dar implante, né? Peritoneal e da carcinomatose ao procedimento da gastrostomia para esse tipo de tumor. Eu queria saber a opinião dos amigos aí, dos professores. Pode falar, Regis ou Gustavo. Dois, por favor. Olha, aqui no Hospital Universitário, a gente tem feito, antes da pandemia, lógico, tem feito muita gastrostomia para cirurgia cabeça-pescoço, mas normalmente já após pacientes em pós-operatório, fazendo laringectomia total, esofagectomia cervical, outros procedimentos amplos da cirurgia de cabeça-pescoço, e que o paciente fica com sono nasoenteral ou com disfunção da deglutição que não consegue se alimentar. E aí a gente acaba fazendo gastrostomia nesses pacientes que têm deiscência da área cervical. São bem complicados, mas a gente tem feito alguns pacientes aqui no Hospital das Clínicas, tem dado tudo certo. Em relação à questão de você poder levar implante metastático, é pouco provável. É descrito na literatura, mas é muito pouco provável que você leve implantes para o orifício da gastrostomia, para o trajeto da gastrostomia. Às vezes, a sobrevida, normalmente os pacientes que vão fazer gastrostomia têm neoplasia avançada e a sobrevida deles é muito curta. Às vezes, nem dá tempo de desenvolver esses implantes. Eu já fiz gastrostomia em alguns pacientes com neoplasia avançada de cabeça e pescoço, mas nunca tive essa experiência de metástase. Eu teve um paciente que teve uma sobrevida bem longa, mais de 2 anos, e todo o tempo que ele teve lá, ele nunca desenvolveu nenhum implante no trajeto da gastrostomia, não. Isso aí tem que ser avaliado e pesado os riscos e benefícios do paciente, mas eu não acho que seja uma contraindicação. A não sei que você não consiga passar um endoscópio ou não consiga passar a sonda de gastrostomia pelo trajeto. Outra pergunta que eu tenho é se vocês indicam muito para paciente já oncológico só para fazer aquela drenagem, porque eu tenho uma péssima experiência dos casos que eu fui tentar e muitas vezes como você falou, tem ascite, acaba que não transilumina, então... Eu não faço.
Pois é, essa história de você comprimir. A gastrostomia para descomprimir vai dar, eu acho que traz muito mais problema para o paciente, dá muito mais complicação, vazamento, fístula cutânea, do que benefício. Eu não faço, não. invasivo, né? O paciente já está. E assim, o paciente que já está terminal, vocês têm data para dizer, não, não tem prognóstico, então a gente não faz, ou tipo assim, negocia de acordo com se tem um mês, porque assim, a gente tem esse dilema. Pacientes com sinais de oclusão. Sim. Pacientes que têm sinais de oclusão ou de semioclusão, o que é que vai acontecer quando você faz uma gastrostomia neles? Ou até mesmo, às vezes, pacientes que têm um ilho permanente, um ilho prolongado, vai ter retorno de secreção entérica para luz gástrica e ele vai voltar tanto pela sonda de gastrostomia, pelo orifício da sonda, pela luz da sonda de gastrostomia, como também pelo orifício em volta. Aí, às vezes, você consegue complicar, fica vazando, aí queima a pele, aquele suco entérico. Eu acho que não traz benefício, não traz grande vantagem para o doente, não. Acho que você troca uma doença por outra. Acho que não vale a pena, não. Verdade. Se alguém tem mais alguma pergunta, que eu tenho uma aqui que é sobre Covid e gastronomia, né, Felipe? Nós pegamos um parecer hoje. E aí eu não sei se o residente estava até assistindo a apresentação, que é o residente da oncologia clínica, mas eu creio que ele saiu, né? Não está aí, não. Não, não tá mais aqui não. Tu pode resumir aí o caso, Felipe, para poder a gente discutir, ver o que os meninos acham? É um paciente que ele deu entrada no serviço com síndrome respiratória e deixa eu só checar aqui direitinho qual é a doença de base dele. Só um minutinho. Tem um câncer de cabeça, câncer eu acho que ele tem uma oral, né? Tem um câncer cavidade oral que tá com disfagia. Disfagia, ele só consegue se alimentar para líquidos. Isso. Então pastor já está sendo difícil para ele. Ele deu entrada com síndrome respiratória, está na área COVID, ainda aguardando definição diagnóstica e foi solicitada uma gastrostomia para ele. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês a respeito? Tipo assim, que é complicado, viu? Fazer uma gastrostomia na área COVID. Por que não coloca? Eu pensei assim, por que não coloca uma sonda primeiro, né? Em vez, porque aí melhora do COVID, trata, e depois a gente faz um tratamento que é das inúmeras complicações que a gente sabe que pode ter, e o paciente já está com a patologia, né? Que não é simples. Agora, nessa época do Covid, eu já fiz gastrostomias não em pacientes com Covid, mas internados com outras doenças, mas para deshospitalizar. Ele já fez algumas gastrostomias. Mas também é uma discussão que é frequente com o pessoal da infectologia, o pessoal que faz assistência no hospital, quando fazer gastrostomia dos pacientes que têm Covid. O que a gente acertou, deixou definido no hospital privado que a gente trabalha em Fortaleza, que esses pacientes só fariam a gastrostomia com pelo menos 30 dias de doença. Por quê? Porque a parte de a viremia e aquela resposta inflamatória sistêmica que compromete tanto a parte pulmonar, teoricamente, nessa época já teria sido superado. Então, antes, eu não faria um paciente com Covid antes de 30 dias de doença, porque você tem outros procedimentos mais simples, uma sonda nasointeral, você consegue passar nesse paciente facilmente, ou até endoscópica, mas é completamente diferente você fazer uma gastrostomia do que passar uma sonda nasointeral nesse doente. Eu adiaria. Onde a gente faria gastrostomias ou procedimentos mais avançados, pelo menos com 30 dias de doença. Não é 30 dias de internamento, pelo menos 30 dias de doença e onde teria menos exposição para a equipe, para o hospital, né? Mas eu tive interessante, recente, já que você estava falando, um paciente que internou no hospital da Unimed aqui em Fortaleza, um paciente jovem, mas com sequela de encefalopatia hipóxica. Ela já tinha uma disfagia prévia ao internamento, já tinha pensado em fazer uma gastrostomia porque ela fazia episódio de broncoaspiração e ela internou com um quadro respiratório sugestivo de Covid. Né? Só que durante o internamento, ela ficou no isolamento e
o PCR dela deu negativo. Ela foi tirada da área de Covid e colocada numa área normal, numa área. E aí foi solicitada, a gente adiou essa gastrostomia por uns 10 dias, 15 dias. A gente passava sonda, ela retirava, ela era bem agitada, com 2, 3 dias. E ela acabou fazendo a gastrostomia mesmo. Mas não teve nenhum problema, nenhuma intercorrência não, teve alta. Mas você tem que ter esses cuidados. Mesmo essa paciente com essa infecção respiratória, no dia da gastrostomia, ela tossia pra caramba. Isso aí atrapalha e assim, coloca em risco, mesmo você com todos os EPIs, tudo certinho, mas eu acho que a gente tem que pensar nos riscos também para a equipe ou para o paciente também. Bom. Jane, Oi, pode só falar. para concluir, a última coxostomia que teve no serviço foi justamente num paciente com lesão de cabeça e pescoço, avançado, fora de possibilidade terapêutica, inclusive a oncologia não queria que traqueostomizasse, não queria que fizesse nenhuma de maneira mais agressiva, a não ser a própria gastrostomia, que estava fora de possibilidade terapêutica. Então, assim, respondendo à indagação do Miguel, né, que seria no caso da doença de cabeça e pescoço, lá no HU a gente faz normalmente mesmo os pacientes terminais. Pois é, a gente tem uma discussão, a gente já tentou contraindicar pacientes que são terminais e tal, e aí tem a questão que a gente tem lá também residência de geriatria, né, que é a questão da paliação, então eu já acho que a gastomia é um procedimento que entra na paliação, que vai dar uma qualidade maior de vida. Então a gente não consegue, tipo assim, convencer das complicações, né? Então a gente acaba cedendo por insistência mesmo. Te explica que pode ter risco, às vezes a gente tenta convencer o paciente do termo de consentimento, mas aí a equipe assistente convence do contrário, então assim, a gente acaba sendo vencido e fazendo, né? Mas a gente sabe que existem muitas complicações também, e eu queria até ver a opinião de vocês nesse caso de paliação mesmo, nesses que já estão mesmo paliativos, que a gente já tem vários casos desses que a gente acaba sendo vencido, né? Uma das coisas básicas de gastrostomia é que o paciente tem que ter uma expectativa de vida que justifique a realização do procedimento. Se o paciente tem expectativa de vida muito curta, 2 meses e meio, no máximo 3, os guidelines americanos contraindicam, né? Você fazer gastrostomia desses doentes. Esses pacientes você faria outro tipo de procedimento. Então, basicamente, a sonorização. A gastrostomia é um procedimento relativamente simples, não é um procedimento complexo, é fácil de fazer, mas é feito pacientes, em geral, bastante complicados, bastante debilitados. Às vezes, uma complicação mínima de uma gastrostomia pode levar o paciente a óbito por causa da debilidade debilidade dos doentes. Então, é uma coisa que tem que ser bem conversada com a família antes de realizar o procedimento e sobre esse risco, porque o procedimento não é tão complicado, mas o paciente, em geral, é bastante frágil e, às vezes, uma complicação pequena pode trazer conforto, pode trazer um grande transtorno e levar ele a óbito mais precocemente. Então, é a mesma coisa em relação à oncologia. Uma fase avançada de uma perspectiva de sobrevida muito curta, tem que se avaliar se esse paciente realmente vai ter um benefício na conversão dessa gastrostomia. No caso dos pacientes da cirurgia de cabeça e pescoço, é importante que esses pacientes tenham uma via aérea livre. A gente recente aqui no hospital universitário, agora, semana passada, tinha um paciente internado na cirurgia de cabeça e pescoço, uma neoplasia de língua, de base de língua, de hipofaringe avançada, e o paciente veio para o serviço para passar uma sonda nasolateral por endoscopia, ele deprimiu no meio do exame, saturou, a saturação dele foi lá embaixo, teve que ser ventilado, teve que ser oxigenado, e o exame acabou sendo suspenso. E aí até essa simples passagem de uma sonda podia ter levado o paciente a óbito. Então ele foi submetido posteriormente a uma traqueostomia, depois ele voltou e fez tranquilamente o procedimento dele aqui na sala de endoscopia. Então tudo isso tem que ser discutido. Só lembrando nesses pacientes da cabeça e pescoço que tem tumor em atividade, tumores volumosos, dos kits de punção, né? Que eventualmente, se vocês tiverem, vocês podem fazer.
né? E aí você vai minimizar o risco de implante e minimizar o risco de sangramento pelo passamento, pela passagem do bóton ali pela região da orofaringe, né? Pode ser uma boa opção, né? Mas vai depender também da sobrevida, né? Se for uma sobrevida muito curta, menor do que 3 meses, aí realmente é mais viável colocar uma sonda mesmo, né? Lembrando para os residentes que tem também o bottom de primeira vez, que é o One Step Bottom, né? Que é a Boston que faz ele. Vocês têm muita experiência com ele? Eu já fiz alguns casos com os kits que doaram para o HUT, fiz umas crianças. Eu gostei, assim, mas assim, tem aquela coisa do gotejamento, do manuseio, né? O que é que vocês acham desse kit de One Step Bottom? Esse kit eu nunca usei, Jane. Não tenho experiência com ele, não. E você, Regis, também não? Eu não consegui ouvir, deu uma interferência, eu não consegui ouvir o que você falou. O kit da Boston, aquele One Step Bottom, que ele já é um bottom de primeira vez, que você já fica o bottomzinho, em vez de ficar a sonda para fora, a primeira vez ele já fica com o bottom. Você tem experiência de usar ele? Fiz um procedimento com esse kit, eu acho bom, mas eu acho que ele não é para todo paciente, são para pacientes com um perfil bem específico. Ele é muito bom, eu gostei muito daquele kit, bem fácil, bem tranquilo de fazer, mas eu acho que vale a pena naqueles pacientes que são muito agitados, e colocam a mão na barriga, ou aqueles que ainda têm vida social, que mesmo com a questão da disfagia, conseguem sair com alguma vida social. Criança. Mas é uma boa opção, eu gostei dele. Criança também que gosta de puxar, né? E também tem eu não conheço o kit, mas o pessoal da Boston falou que tem o de jejunostomia, né? Que é aquele que já é o de gastomia, que já vem com a sondinha por dentro. Vocês também conhecem? Porque esse kit, vocês têm experiência com ele? Não. Eu já vi esse kit no curso lá em São Paulo, mas no nosso meio que primeiro, as indicações de jejunostomia são muito restritas. E, em geral, quando você precisa fazer uma jejunostomia da escola, nunca tem um kit disponível. Até mesmo o próprio o representante normalmente nunca tem o kit da gastrojejunostomia endoscópica da Bosch. Eu acho que pouca gente no Brasil tem experiência com isso. Qual é o kit, Jane, que você falou que cortou aqui? Esse kit que já vem a sonda por dentro, você faz a gastrotomia e posiciona a sonda interal lá no jejum, que é o kit de gastrojejunostomia. Sim, sim. Eu já usei esse kit umas 4, 5 vezes. Ele é um kitzinho bom. A única dificuldade que tem é no uso da sonda, né, da jejunostomia, porque ela é muito fininha. Se não me engano, acho que ela tem 12 French, eu não estou me recordando muito bem. Mas ela entope muito fácil, sabe? Se a família não tiver muito cuidado, você tem que ficar trocando toda hora essa sondinha e é um pouquinho complicado o uso, né? Uma alternativa que eu já fiz até em criança foi fazer com 20 French, aí não conectar o adaptador e aí colocar a sonda por dentro e colocar a sonda pós-pilórica. Não sei se vocês têm experiência nisso. É uma boa saída, eu nunca tinha pensado nisso não, mas é uma boa saída. Mas dá certo, ficou bom. Aí só tem que fixar porque eles podem puxar a sonda e que foi o que aconteceu, aí eu acabei deixando só o gastômetro mesmo. Normalmente, para fazer assim, você tem que usar uma sonda de 24 frentes, que aí a sonda, você, no caso, adaptar uma sonda, um som de gastrostomia para fazer uma gastrojejunostomia, você normalmente só usa uma sonda de 24 frentes, e você consegue passar a sonda lateral com facilidade pela luz e guiar até lá o jejum, sem grandes vazamentos. A vantagem desse kit de gastrojejunostomia da Boston é que você tem o lumen do estômago, né? Que eventualmente você pode deixar aberto para poder drenar líquido, ou se o paciente viver estendido, você deixa aberto, a extensão melhora, né? Nessa paciente última que eu usei, faz uns 4 meses, foi essa história. Ela tinha uma gastroparesia, você fazia dieta e ela regurgitava, etc. Então, acabou passando o kit de gasto-jejum, a sonda do jejum alimenta e a sonda gástrica fica aberta e fica refluindo o líquido, né, quando ela está muito estendida, né? Eu acho que essa é a vantagem principal desse kit. Mas no Mas se não
é fixado? Tem alguma coisa para fixá-la no jejum? Não, tem não, Jeane, tem não. A pontinha dele dobra. É similar a um pigtail, sabe? É similar a um pigtail. Ele não tem nada que fixa, não. Ele fixa na pontinha lá da sonda de gastrostomia, de 24 frente. Ele tem todo um modo de fixar, né, específico, mas lá no jejum não tem nada que fixe, não. Certo. Só essa dobrinha da sonda lá na ponta, né? Marlon, quer dar alguma opinião, Marlon? Marlon é nosso cirurgião da parede digestiva lá no Hospital Universitário. Gosta de fazer gastrostomia por vídeo, né, Marlon? Deixa eu ligar aqui teu microfone. Boa tarde a todos. Nós começamos à tarde. Parabéns, doutor Felipe, pela apresentação, bem ilustrativa, bem legal mesmo. Parabéns à Jeane pela iniciativa. Eu, particularmente, nessas lesões de cabeça e pescoço, eu prefiro fazer assim, claro, sou cirurgião, né? Menos dificuldade, e a gente faz por vídeo, a gastrostomia é bem legal. A técnica que também o Felipe demonstrou, daquela fixação com os pontos externos do estômago também, com um mini trocata também, parece algo bem interessante também. A gente tem uma agulhazinha chamada 3AP neurótica também, que ficaria bem legal, tá? Daria para a gente fazer também na prática no HU, viu, Felipe? Tem aquela agulha, dá para a gente fazer em conjunto com vocês, de uma forma também mais econômica. Tá? E assim, cada vez mais existe essa união da cirurgia com a endoscopia, mas é claro, a gente fica um pouco mais restrito nas nossas opções, mas é por vídeo, sem dúvida nenhuma, tanto a gastrostomia como a jejunostomia também. Com o tempo a gente evolui e vai melhorando também a jejunostomia. O grande problema cirúrgico que você faz na aberta, que ela tosse bastante, né? A jejunostomia tosse. Hoje a gente faz por vídeo, a gente consegue fixar essa alça na parede interna do abdômen, e ela não gira, e a gente diminuiu bastante essa complicação, tá? Mas parabéns mais uma vez, Felipe, pela apresentação e pela reunião, a Giane, tá? Obrigado. Mais alguma pergunta dos residentes? Quem são os residentes lá de vocês? Tem alguém presente aqui? É o Diego, é? Regis, tem algum residente de vocês aqui na reunião? Acho que não. O Diego, ele voltou para Manaus. Tá lá segurando os Covid vírus lá. Quem tá aqui com a gente é a Milena e o Leonardo. Eu queria me despedir, eu tenho que sair agora. Obrigado pela participação, parabéns ao apresentador, a você, Jeane. Boa noite a todos, eu tenho que sair agora. Eu que agradeço, viu, a participação de vocês. Acho que a gente já vai encerrar mesmo, creio que não tenho mais nenhuma pergunta, foi excelente. Conceição, quer fazer algum comentário? Conceição, boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Felipe. Parabéns, Jeane, pela organização. Aula excelente. Eu não sou endoscopista, mas eu me interesso muito. A gente recebe muitos pacientes que fazem na nossa enfermaria, né? Fica sob os nossos cuidados. Os pacientes, eles não vão de alta, né? Até uma norma do hospital. Eles ficam internados por questão de procedimento burocrático, né, Jeane? E eles ficam sob os nossos... mais seguro, né? E, assim, eu tenho uma dúvida. Nas infecções, quando o paciente tem saída de secreção purulenta, basta o antibiótico terapia ou precisa ter a troca da sonda? Passar a pergunta para o doutor Gustavo. Cuidados locais. Pode responder. Antibiótico terapia sempre tem cuidados locais ou precisa necessariamente ter a troca da sonda? Aqui a gente sempre começa com um antibiótico e vê a evolução, né? Se com a evolução não estiver melhorando, a gente troca a sonda. Mas, geralmente, só com antibiótico a gente consegue resolver. Agora, depende muito da infecção, né? Se você vê que realmente já tem uma infecção mais severa, com acometimento da parede abdominal, né? Com um acometimento mais importante, muitas vezes você tira a sonda, espera cicatrizar e faz de novo, né? Depende muito do quadro clínico inicial, né? E do tipo do paciente também. Certo. Tá ótimo. Muito obrigada.
Então, gente, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, Andressa, os residentes da clínica médica, tem alguma pergunta? Então, eu queria agradecer a presença do doutor Gustavo, do doutor Regis, que já saiu, dos staffs do HU, a Maria de Fátima, que está quietinha ali. Creio que não queira ligar o microfone, mas obrigada, Maria de Fátima, por sua presença. Se quiser dar uma palavrinha também, fica à vontade. E agradecer ao Marlon, a todos os residentes, e foi muito rica a nossa reunião, tirou bastante dúvidas, né? Sempre a gente, não é porque a gente é staff que a gente não tem dúvida, não, porque a gente fica sempre com dúvida, né? Porque a gente acaba a residência que acabam as dúvidas, né? Então, obrigada aí, Gustavo, por tirar sua vasta experiência e dividir um pouco conosco. Obrigado aí, prazer. Um abraço aí, boa sorte. Depois, boa noite, pessoal. Um abraço. Eu vou encerrar aqui a gravação. Falou.